Olá, amigos. Nosso assunto hoje é edição de imagens, ou composição de imagens, ou processamento de imagens, ou seja, pegar uma imagem, construir essa imagem ou alterar essa imagem de alguma forma. Então, para a gente falar de imagens, vamos precisar do conceito de texturas que a gente viu no último vídeo e vamos começar aqui então nesse nosso patch, como já tenho esse main loop criado. Vamos então tentar desenhar uma textura. A gente já viu como fazer isso no último vídeo. Uma maneira que a gente sugeriu é criar um retângulo e um material básico e acrescentar essa textura no material. Existe uma maneira mais fácil de fazer isso, que é, em vez de criar um retângulo e depois criar um material, criar diretamente uma coisa chamada full screen, full screen rectangle. Então, quando você cria esse full screen rectangle, ele já cria um retângulo que cobre já o canvas inteiro, a área de desenho inteira. Você nem precisa se preocupar em colocar um retângulo com a razão de aspecto correta, ou se preocupar com essa questão da câmera e tudo mais. Já tem um retângulo aqui e, melhor ainda, ele já tem uma entrada para uma textura. Então, você pode chegar aqui e dizer assim, eu quero pendurar aqui uma texture. Muito bem. Então, tem a textura, o retângulo. Aqui nas configurações do Full Screen Rectangle ainda tem algumas configurações que você pode usar. Por exemplo, você pode pedir para ele espichar a textura já para cobrir o retângulo inteiro. Ou fazer fit, quer dizer, a textura é centralizada no retângulo. Você pode pedir para ele flipar, né? Inverter o X ou o Y. Enfim, e naturalmente você pode aqui chegar nessa textura e colocar alguma imagem que você acha interessante. Vou colocar aqui, por exemplo, uma imagem que eu já carreguei, que é essa imagem aqui da Ilha do Campeche, ok? Então está aqui a nossa imagem da Ilha do Campeche sendo mostrada. Então, a ideia agora é fazer o quê? A gente tentar mexer nessa imagem de alguma forma, alterar as cores, ou desenhar por cima dessa imagem, sem precisar fazer rendering de primitivas, como retângulos ou círculos, etc., mas mexer nessa imagem do jeito que ela está. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer é, eu vou deixar esse aqui de lado, e vou dizer assim, eu quero mexer nessa textura, ou seja, eu quero dar como entrada do Full Screen Rectangle uma textura modificada. E como é que a gente modifica uma textura? Para isso a gente precisa de um operador chamado Image Compose. Vou colocar aqui esse Image Compose. Então vocês podem ver que existe um operador chamado Image Compose. Se você coloca esse operador aqui, eu vou tirar essa entrada da textura aqui do Full Screen Rectangle e vou alimentar essa textura diretamente aqui no Image Compose como Base Texture. E a saída do Image Compose, essa sim, eu vou colocar aqui no Full Screen Rectangle. Naturalmente, eu preciso também ligar aqui no main loop para a coisa aparecer. Então, do jeito que está, é exatamente o que a gente tinha antes, só que agora a gente pode pendurar aqui nesse Image Compose uma série de operadores que afetam o resultado que você vai ver. Tá certo? Então vamos ver, existem aqui, se você for procurar na nossa lista de operadores e procurar assim, coisas que tem dentro dessa classificação ops.gl Image Compose, tem uma porção, assim, mas muitos mesmos, muitos operadores que servem para você pendurar aqui embaixo. E eu não vou falar de todos eles, naturalmente, porque é humanamente impossível falar num vídeo aí de 15, 20 minutos. Mas o que eu vou fazer, e eu já fiz isso, é preparar alguns desses operadores que a gente pode usar, e eu vou classificar esses operadores em mais ou menos o tipo de coisa que eles fazem. Então, vou aqui fazer um zoom out, isso porque eu já preparei aqui uma lista de alguns operadores ali do GL Image Compose,
uns que operam na cor da imagem, outros que fazem a deformação dessa imagem e outros que permitem você desenhar por cima da imagem. Vamos ver, por exemplo, alguns desses aqui operadores de cor. Dá um zoom aqui. Então a ideia, por exemplo, se eu quiser pegar esse Image Compose e ligar nele o Invert, ele inverte as cores. Se ao invés disso você colocar aqui no Hue, ele permite você, usando aqui os operadores aqui do Hue, fazer uma mudança nos matizes, ou seja, na verdade você está andando na direção do vermelho, do azul, etc., alterando ligeiramente os matizes das cores que aparecem aqui. Tem também Blur, que significa borramento. Você pode borrar aqui nesse Blur. Você pode borrar alguma coisa, 10, um só, fica pouco borrado, 0,2, pouquinho borrado, né? 2, etc. Enfim, deu para entender? Outra coisa que você pode fazer é, em vez do blur, fazer, por exemplo, brightness and contrast, ou seja, alterar contraste e brilho da imagem. Existem aqui nesse operador, operadores que você pode usar para aumentar o contraste, né? Na verdade, configurações do operador para aumentar o contraste, diminuir o contraste, o brilho, aumentar e diminuir o brilho, ou seja, fazer aquelas operações de processamento de imagem mais triviais que qualquer Photoshop da vida tem. Muito bom. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer outra coisa chamada posterize, que é fazer com que as cores fiquem berrantes. Que mais? Pode, enfim, levels. Eu não vou falar de todos, porque senão a gente não acaba aqui nunca, né? Se você falar aqui do levels, você pode pedir para alterar o centro da imagem, o centro branco da imagem, por exemplo. Se você botar o midpoint mais para cá, a imagem fica mais escura, mas de uma maneira mais controlável. E se você ficar aqui para cá, ela fica mais clara, mas também de uma maneira mais controlável do que simplesmente com contraste e brilho. Enfim, existe aqui ainda Sharpen, Denoise e outras coisas que vocês podem usar. Eu vou deixar esse patch aqui para vocês mexerem e testarem isso tudo, inclusive porque cada um desses operadores tem uma grande quantidade de parâmetros que vocês podem mexer. Então vamos voltar aqui à vaca fria e ver aqui alguns dos operadores de, digamos, de desenho. Você pode desenhar em cima dessa imagem. Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Então, aqui tem os operadores de desenho. Um que é bastante assim usado é desenhar uma imagem em cima dessa. Se você clicar aqui assim, Draw Image, ele espera que você dê alguma imagem para você clicar em cima, né? Colocar, desenhar por cima dessa daqui. Então tem várias coisas que você pode fazer como fonte desse Draw Image. Você pode dar uma outra textura, por exemplo, chegar aqui e dizer um texture aqui. Então, se for um texture, ele vai desenhar essa textura default ali por cima da outra. Naturalmente, se você desenha um texture, o que vai acontecer? Ele vai sobrepor. Mas você pode, aqui no Draw Image, a maior parte desses operadores também tem um controlador de Blend Mode e Amount. O que é Blend Mode? É tipo de função de mistura entre uma imagem e a que já existia antes. Se você disser Amount 1 nesse Blend Mode normal, ele sobrepõe tudo, você substitui os pixels que tinham antes por todos os pixels dessa textura que você está aplicando. Mas se você botar, por exemplo, 0,5, ele faz uma sobreposição com transparência. Quanto menor esse número, né, menos opaca fica a textura que você está aplicando. Então, isso pode ser usado de diversas formas, para você usar aqui no Draw Image. Draw Image tem uma quantidade bastante grande de configurações que você pode aplicar. Você pode pegar essa textura, ou esse
essa imagem que você colocou aqui na textura e, enfim, fazer aquelas coisas do tipo fazer flip, fazer uma transformação, aumentar, diminuir, etc. E tudo mais. Enfim, vou parar por aqui, mas vocês já devem ter entendido aqui a ideia da coisa. Algumas texturas interessantes que você pode querer fazer por exemplo, coisas do tipo uma textura de ruído. Se você aplica uma textura de ruído aqui em cima, com, digamos, um amount maiorzinho, 0,8, você tem esse ruído branco que é sobreposto em cima, está aqui um pouquinho menor, 0,3. Tem diversas configurações aqui do Noise Texture que você pode usar também, aumentar, diminuir, filtrar, etc. Mas deu para entender, é uma maneira de você fazer esse tipo de efeito de aplicar um ruído em cima de uma imagem que já existe. Outra coisa legal para fazer é aplicar, digamos, um texto. Você pode criar aqui um texto, né? A saída aqui você tem que aplicar aqui no image. E, naturalmente, esse operador requer também que você, né, tenha um trigger sobre ele. Então, aqui esse text texture está tendo a palavra cables e tem diversas configurações que você pode fazer, tipo aumentar, diminuir o font size, enfim, tem muita coisa aqui que você pode fazer para alterar o aspecto dessa mensagem de texto. Naturalmente, você pode editar aqui, oi, mundo, sei lá, alguma coisa assim. E tá aí o seu text texture sendo desenhado por cima da sua imagem. E outras coisas, enfim, qualquer outra imagem que você tenha, você pode fazer isso. Você pode, inclusive, usar, por exemplo, digamos, esse text texture não como uma textura propriamente dita, mas, digamos, ligar ela aqui no mask. Se você fizer isso no Draw Image, né, ele precisa naturalmente de alguma coisa, vou botar aqui no mask texture. Mas se você fizer isso, vocês podem ver que o imundo ele serviu como uma máscara para o Noise Texture. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. 0,8. Está dando para ver um pouquinho melhor. Então você pode, esse Draw Image é bastante flexível, dá para fazer bastante coisa com ele. Então, passando disso, vamos testar outras coisas. Por exemplo, você pode aplicar uma textura, vários tipos de textura de ruído em cima, já sem precisar do Draw Image, já tem operadores que já criam o ruído e já aplicam sobre a imagem. Por exemplo, esse daqui é eu chamo de Fractal Brownian Motion Noise, que dá esse aspecto assim esfumaçado. Inclusive, esses operadores de ruído, eles têm uma entrada que é animação. Ou seja, você pode pegar, por exemplo, um timer, ligar ele aqui na animação, e ele faz esse efeito aqui animado, né? Sobre a imagem. É interessante o resultado. Tem esses todos aqui, não vou passar sobre todos os tipos de ruído que existem, mas existem. Você pode, por exemplo, desenhar em cima da imagem uma forma simples. Então, aqui você pode chegar e no Image Compose desenhar sobre ele, digamos, um círculo. Esse aqui tem diversos tipos de objetos. Você pode desenhar um círculo, um retângulo, um triângulo, um box. E ele já tem aqui uma cor, você não precisa nem do Basic Material, ele já tem a cor já dentro do próprio operador. Você pode pedir para ele, digamos, inverter a cor, ou seja, ele desenha uma imagem invertida em cima. Enfim, várias coisas interessantes você pode fazer com Shapestate 2D. Você vê que ele também tem diversas configurações aqui em cima. Dá para trabalhar e fazer diversas coisas muito interessantes com Shapes 2D. Tem coisas do tipo Stripes. Stripes gera, né, uma imagem de listras, como essas, por exemplo. Também tem maneira de alterar a cor, dizer quantas listras são, a grossura da lista, 0,2 ou 0,9.
enfim, a rotação disso, né? Em termos de aqui, em termos de voltas completas, né? Enfim, várias coisas que você pode fazer. Você pode, inclusive, fazer vários stripes de diversas cores, em diversas orientações, diversas grossuras. Você pode criar, por exemplo, um gradiente de cores. Então, aqui o gradient gera um gradiente de cores configurável com três cores. Dá aqui três cores para você configurar. Tem como fazer a aplicação do gradiente horizontal, vertical, várias coisas interessantes também. O que mais? Vamos ver aqui embaixo. Bom, esse aqui. Tem várias coisas lá no Ops Image Compose que servem para desenhar também. Selecionei só esses aqui, porque senão fica coisa demais para o vídeo. É só para vocês saberem que existe e brincar com isso para, enfim, conhecerem melhor esses operadores. E a última classe de operadores que eu separei aqui do Image Compose são os operadores de deformação. O que significa deformação? Significa mexer no desenho, o aspecto geométrico do desenho. Então, se você fizer alguma coisa do tipo um flip, né? O que é um flip? É inverter, né? Eu posso chegar aqui e dizer, faça uma inversão em X, ou uma inversão em Y, ou as duas coisas. Tá? Às vezes é uma coisa que você quer fazer e tem um operador facilzinho para fazer isso, sem você precisar carregar a imagem, usar um editor de textos, depois subir a imagem outra vez aqui para o Cables. Enfim, tem coisas do tipo assim, mirror. Mirror, ele aplica como se fosse um espelho aqui na imagem. Aqui esse é um espelho aqui na posição, né, no meio da tela, espelhando da esquerda para a direita ou vice-versa. Ok? Você pode também dizer que tipo de mirror você quer, no X ou no Y. Pode mexer a posição do espelho, para lá ou para cá. Naturalmente, quando você mexe aqui na largura da imagem, ele pode fazer diversas cópias. Aqui 0,5, o default. Pode mexer na posição, eu falei aqui, mas mexer na posição do espelho. Também dá uns efeitos bem interessantes. Enfim, pode mexer na imagem, fazer o flip aqui no próprio mirror. Tem umas distorções mais interessantes e mais dramáticas, assim como tipo Barrel Distortion. Barrel Distortion, tem que ligar aqui. Muito bem, não dá para ver muito bem, mas se você for olhar aqui nesse amount, ou melhor, na intensidade do barrel, a gente pode mexer aqui, botar um número bem grande. 100, fica mais fácil. 1000, 10.000. Então ele faz uma distorção desse tipo. Você pode, inclusive, dar um valor negativo. O efeito é um pouquinho diferente. É bem dramático mesmo. Coisas do tipo skew and stretch também permite coisas interessantes, do tipo fazer um pinch, ou aumentar ou diminuir a parte de cima, ou a parte de baixo, ou as duas coisas, esquerda e direita, enfim, bastante flexibilidade aqui. O que mais? Tem um aqui que é parecido com o Barrel Distortion. Também você pode mexer bastante, né, aqui, bastante com esse operador. Enfim, bastante coisa interessante nesses operadores de deformação. E, claro, você pode fazer essas coisas todas em cascata. Você pode aplicar um desses, por exemplo, um bold pinch, e depois, sobre ele, desenhar, digamos, essa textura.
Lembra do Draw Image? Posso aplicar esse aqui também em cascata. Sobre essa imagem, fazer o desenho aqui. Me lembro o que a gente estava desenhando. Uma noise texture, é isso? Difícil de carregar aqui o text texture. Ok. Só que aqui a gente precisa também ligar. Tem que se ligar lá para cima. Não consegui acertar ali. Às vezes é difícil. Tem que ser as duas coisas juntas. Enfim, acho que deu para entender a coisa. Ou seja, esse cabo de trigger que vem aqui do Image Compose é para você pendurar tantos operadores quanto você queira, um depois do outro. Enfim, esse foi o nosso vídeo sobre Image Compose. Espero que vocês se divirtam bastante aqui, mexendo em todos esses operadores e também testando outros operadores que a gente não falou aqui. Ok? Então, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.